Fala rapaziada, tudo certo? Sou o Felipe trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo para falar sobre Tottenham nessa partida de hoje contra o Villarreal, que o Tottenham saiu vitorioso 1-0. Vamos comentar mais sobre a partida aqui, tá certo? Mas antes, confere se você já é inscrito no canal. Caso não seja inscrito, considere estar se inscrevendo para estar me ajudando. Curte, comenta, compartilha o conteúdo também. E na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais, eu falo sobre o Tottenham por lá também. Pessoal, já peço desculpa porque eu tô sem o microfone, tá? Acabou que eu esqueci de colocar o microfone para carregar, cara, e preciso fazer a gravação do vídeo aqui. Beleza? Bom, vamos lá. O Tottenham, que começou a partida hoje com o Vicario no gol, a linha defensiva a mesma dos últimos jogos, Pedro Porro, Romero, Van de Ven e o Spence. No meio campo, mudança, tá, pessoal? Ao invés de Palhinha como primeiro volante, o Thomas Frank começou com o Bentancur de primeiro volante, na frente Bergvall se mantém como titular, o Xavi Simons também, Kudus, Papissar e na frente o Richarlison voltando ao time titular. Eu até imaginei que ele poderia fazer um 4-1-2-3, igual foi parecido no jogo contra o West Ham, mas o Tottenham estava mais para um 4-1-4-1, tá? Bergvall e Sarr bem lado a lado ali no meio campo, o Xavi Simons e o Kudus aberto pelas pontas e o Richarlison na frente. Né? Já o Villarreal veio com o Renato Veiga na zaga, bom Renato Veiga, jogou pouco pelo Chelsea, né, em questão de quantidade, mas na Juventus se valorizou, foi vendido pelo Chelsea agora ao Villarreal, é bom zagueiro, né? Teve também o Buchanan foi ponta esquerda nessa partida, ele vinha jogando no lado direito, mas nessa partida ele foi pro lado esquerdo, o Pepe, aquele mesmo, Pepe, eu vou chamar de Pepe, tá pessoal? Ex-Arsenal, foi titular na equipe do Submarino Amarelo hoje, né? E como começa a partida? Logo no início, uma bola cruzada na área, sobrando num bate-rebate, Xavi Simons, cara, na entrada da grande área, dá um chute, a bola passou com muito perigo ao gol, tá? No terceiro ou quarto minuto, se eu não estiver enganado, o Bergvall saindo do meio, indo para a ponta, fazendo como se fosse um papel ali de ponta direita na ultrapassagem, cruzou numa bola que tinha direcionamento para o Richarlison, o goleiro brasileiro do Villarreal, Luiz Júnior, foi agarrar a bola, caindo para agarrar a bola, no que ele foi tentar agarrar, a bola escapuliu, parou dentro do gol, um dos gols contras mais bizarros que eu já vi, tá? Frangaço, mas o que importa é que o Tottenham tinha feito gol ali logo cedo, é importante fazer gol logo cedo, né? E o Bergvall participando de mais um gol, por mais que obviamente vai ser um gol contra, foi numa jogada dele, num cruzamento dele, né? Importante, vai dando confiança e tomara que ele ganhe continuidade. Hoje ele jogou muito bem, tá, pessoal? Continuando, o Tottenham tinha a posse de bola, o Villarreal tentava contra-atacar, o Tottenham, vou dizer que mandava no jogo, não perigosamente, a ponto de fazer com que o Villarreal ficasse todo recuado, mas tinha as melhores ações. Até que o Villarreal tem uma chegada no ataque, num contra-ataque, o PP na ponta direita deu muito trabalho ali para o Spence, tá? Antes de eu falar desse lance, só fazer um pequeno parênteses aqui, teve um lance, no começo, foi até antes desse lance que eu vou citar agora, que o Spence, cara, ele achou que a bola ia sair pela linha de fundo, ele começou a olhar para trás, dormiu no lance, o jogador do Villarreal recuperou, poderia ter saído o gol do Villarreal, ali o Spence demonstrou, cara, que estava em outra rotação hoje, não pode isso, cara, é Champions League, você tem que estar 1000 vezes mais ligado no jogo, né? E nesse lance que eu vou citar agora, o Pepe, ele parte para cima do Spence, tem um chute perigoso, a bola acaba desviando no Van de Ven, sai pela linha de fundo, né? Acaba sendo dado escanteio para o Villarreal. Minutos antes teve um lance claramente de escanteio para o Tottenham, a arbitragem não marcou. É até engraçado porque no replay deu para ver o jogador do Villarreal, que tinha mandado a bola para escanteio, ele já se posicionando na área para o Tottenham bater o escanteio e o juiz falou que não tinha sido escanteio, que a bola tinha desviado no Romero e por isso era tiro de meta. Ele até assustou na hora. Enfim, para continuar falando, né, que a arbitragem foi péssima nesse jogo, péssima, horrorosa a arbitragem nesse jogo, gente. Inclusive a favor do Tottenham, tá? Quando tiver que falar aqui, a arbitragem foi mal contra o Tottenham, eu vou falar, mas quando falar que ela favoreceu o Tottenham, eu também vou falar, tá? O canal aqui é sobre o Tottenham, mas a gente não pode se cegar por conta do clubismo, né? Claro. No outro lance, no contra-ataque também, o jogador do Villarreal, se eu não me engano, o Ayoze Pérez, ele consegue dar um bico para frente. O Romero, cara, parecia que ele já estava na grande área, tava o Romero e o Van de Ven. Ele ia dominar a bola, no que ele vai dominar a bola, o jogador do Villarreal dá um tranco nele e parece que ele ficou mole no lance, cara. Tanto é que no que ele vai tentar dar um chute para frente para afastar a bola, acho que tinham 3 contra 3 ali no lance,
contando com o Romero, ele dá um bico para frente, fraco, a bola sobra para o jogador do Villarreal, que tenta achar um passe, consegue achar um passe para o Buchanan, tá? E o Buchanan, que estava jogando na ponta esquerda hoje, igual eu falei para vocês, ele dá um chute, cara, dentro da área, livre, para fora. Graças a Deus, o Tottenham se safou de uma boa aí, viu? Porque, olha, cara, se fosse um cara com um pouquinho mais de qualidade, era gol, cara, era gol. O Tottenham ainda continuava tentando, sentiu o Kudus prendendo muito a bola, não só no primeiro tempo, a gente ainda está falando do primeiro tempo, mas não só no primeiro tempo, no jogo todo, achei que o Kudus prendeu muito a bola, ele até achava uns lances interessantes, é óbvio, o Kudus para mim ele é um craque, ele é craque, cara, o Kudus é craque, só que prendeu muita bola. O Xavi Simons, dá para ver nitidamente, o cara tem qualidade técnica, é diferente mesmo, ele conseguiu achar os 2 passes de calcanhar, teve aquele chute no início do jogo que eu citei, né? Mas ele e o Spencer ainda não se conectaram. Eu achei o lado esquerdo hoje do Tottenham não tão bom. Toda hora que a bola chegava no Xavi Simons, ele estava próximo da área, ele fazia alguma coisa porque o jogador é bom. O Xavi Simons ele é bom jogador, mas na parte defensiva, transição defensiva, ele e o Spencer ainda não se conectaram. O Spencer nas ultrapassagens, a gente sabe que ele não é o forte dele, né? Ele até que ataca bem, mas o forte dele mesmo é defensivamente, né? O Richarlison, praticamente nenhuma participação. O Bentancur até achei ok no primeiro tempo. Agora, destaque para mim, o Bergvall. O Bergvall foi muito bem, cara. Muito bem mesmo. O Sarr não foi das melhores partidas do Sarr hoje. O meu destaque vai para o Bergvall, tá, pessoal? Continuando falando sobre a arbitragem, cara, teve um momento ali no jogo, acho que no intervalo de 10, 12 minutos, que a arbitragem apresentou 4 cartões amarelos. O juiz perdeu completamente o jogo. Tava marcando, inclusive a Giovanna Kiel, a comentarista da TNT Sports, ela comentou durante a transmissão, né? O Villarreal tava ganhando umas faltas no grito, tipo assim, no grito, falta que não era falta. O Villarreal estava ganhando no grito, deu 2 amarelos para o Richarlison e para o Xavi Simons e outros 2 amarelos para jogadores do Villarreal, tipo assim, que não era um lance de amarelo. Tá, você poderia até falar assim, pô, mas ali no lance do Xavi Simons, ele pisou no pé do jogador. Cara, um lance ali no meio campo, sabe? Você administra o jogo, foi a primeira falta do Xavi Simons. O jogador do Villarreal mesmo, quando ele sofre a falta, porque falta foi de fato, né? Ele levanta numa boa, você poderia administrar bem o jogo ficou pilhado por conta disso. A arbitragem foi muito mal, mas apresentou o cartão amarelo. E o primeiro tempo acabou com o Tottenham até melhor, até criando umas chancezinhas a mais. Acho que nota 6 o primeiro tempo, 6,5. Não foi algo absurdo de criação do Tottenham, não. Teve os chances também o Villarreal, mas o Tottenham estava melhor na partida. Vem o segundo tempo, a equipe do Villarreal volta mais ativa, querendo mais o jogo, sabe que, cara, nessa fase de liga, acho que nesse momento todo mundo já sabe como que funciona a fase de liga, né? Cara, se você perde um jogo, pode ser, assim, a definição do seu futuro na Champions, sabe? Todo ponto vale, todo ponto. Às vezes na fase de grupos, no antigo formato, você poderia perder o primeiro jogo, mas você ainda tem outros 5 jogos, né? Geralmente com 10, 11 pontos você se classificava. Numa dessas você podia perder 2 jogos inclusive e empatar outro que você ainda ia conseguir se classificar. Na fase de liga, cara, é muito difícil, né? Porque por mais que tem muitos times classificando 24, a maioria ali do 12º para frente vai ficar com a mesma pontuação. Vai ter 4, 5 times desempatando em saldo de gols, entendeu? Então, assim, todo gol vale, todo ponto vale, é muito importante. O Villarreal vem para cima. Cara, o PP hoje, ele lembrou aquele PP do Lille antes de ser, não sei se era o Lille ou se era o Nice, antes dele ser vendido pro Arsenal ali. Ele era um bom jogador, ele foi pro Arsenal, ele jogou mal pra caramba, né? Ainda bem, mas hoje ele lembrou aquele PP que atuava na França. Cara, o trabalho que ele deu pro Spencer, eu acho o Spencer muito mal hoje, gente, muito mal mesmo. Mas enfim, a arbitragem continuava ruim, o Richarlison sem participar, o Kudus não estava criando tanto já no segundo tempo, prendendo muito a bola. Eu gostei da partida do Bentancur, eu não sou lá o maior fã, mas tem dia que o Bentancur ele realmente joga bem. Achei a partida do Pedro Porro boa, até me surpreendeu porque, igual eu falei, o PP no lado do Spencer ali, ele criou bastante chance. O Pedro Porro foi muito bem contra o Buchanan, viu, gente? Foi muito bem mesmo ali contra ele. Gostei da partida defensiva hoje do Pedro Porro. Quando subia para o ataque, levava um certo perigo também. Gostei da partida dele. O Bergvall, cara, essa posição que o Bergvall jogou hoje, para mim é a ideal dele. Porque ele não é um 10 estilo Madison, tipo assim, de achar um passe que ninguém tá vendo. Não é esse 10. E ele também, para mim, como segundo atacante, igual foi no jogo contra o Escher, naquele primeiro tempo, não cabe a ele, não cabe. Mas ele também não é um camisa 6 igual um Bentancur da vida, sabe? Ele, para mim, é a ligação entre o 8 e o 10, sabe? É como se ele fosse o 9.
obviamente, né, não no cenário do futebol, mas sim no cenário da ligação dos números mesmo, sabe? Entre o 8 e o 10 tá o 9, sabe? É o Bergvall ali, cara. Ele é aquele terceiro homem de meio campo perfeito, sabe? Perfeito. Cara, jogou muito bem hoje, dava dinâmica ao meio campo, e tabelava, e fazia arrancada. Ó, eu já falei aqui, ainda bem que, só puxar os vídeos aí que eu já fiz no canal, antes mesmo da temporada começar, foi antes da temporada começar? Não, minto. Que o primeiro vídeo do canal foi no dia anterior da estreia da Premier League, acho que foi isso, se eu não estiver enganado. Mas enfim, no início da temporada eu já falava, ó, o Bergvall, gente, vai ser titular dessa equipe, não tem pra onde fugir não, vai ser titular, é muito bom jogador, gente. E o Tottenham pagou uma barganha nele, barganha. Bom, continuando, Villarreal começava a criar mais e mais e mais, teve um lance que para mim assim foi muito assintomático, de verdade mesmo, que o Tottenham estava tentando fazer a saída de bola a todo custo e o Villarreal recuperava, sabe? Aí o que o Tottenham, é uma arma que o Tottenham tem, ali foi mais ou menos metade do segundo tempo, que o Tottenham tem, que é o Romero com a bola longa, né? Aí, beleza, até para desafogar o jogo, o Romero pode ser muito útil nesse quesito, cara, nem a bola longa do Romero estava funcionando. O Tottenham estava mais sorte do que juízo total, cara, total. Tirando o Bergvall, os outros jogadores abaixo. O Xavi Simons já não estava conseguindo criar tanto. Olha, foi tenso, pessoal, foi tenso. Bom, teve até um lance ali, cara. Esses lances, eu gosto muito de comentar, porque o Van de Ven, cara, dá até prazer de ver ele jogando, né? Óbvio que o futebol, o que a gente quer mais no futebol é gol, né? Mas quando acontece isso de um zagueiro conseguir esse tipo de lance é sensacional. Acho que era o Ayoze Pérez ou o Mikal Tatsi, não sei. Ele ia arrancar em velocidade e o Van de Ven, cara, naquela explosão que ele tem, nossa senhora, o Van de Ven ele dá um bote, cara, sendo praticamente o último homem, né, da zaga. Cara, ele dá um bote na bola, limpo. O juiz manda seguir o jogo. Cara, que coisa linda. O Van de Ven é um zagueiraço, gente. É um zagueiraço. Eu tava vendo hoje aí no Twitter, o pessoal discutindo, que o Romero, página. É umas páginas que eu duvido que acompanham futebol, sendo bem sincero. Ou se acompanha, resume futebol a Barcelona, Real Madrid, Liverpool, sabe? Bayern de Munique, às vezes. Cara, falando que o Van de Ven talvez não seja top 10 melhores zagueiros do mundo. Ai. Não é não. Imagina se fosse, né? Cara, sendo bem sincero aqui, tá? Eu acho que no nível hoje do Van de Ven e do Romero, perdão, a página lá falou do Romero. No nível do Romero hoje em dia, você tem o Saliba do Arsenal, pra mim é um baita de zagueiro também. É rival, mas que a gente já conhece, sem problema nenhum. Saliba, você pode colocar nessa lista. Deixa eu ver quem mais. Ali pelo lado direito, né, que eu falo. Cara, é difícil de achar outro. Se você. É porque não tá saudável já tem um tempo, mas o Rudiger, talvez, o Militão dos melhores dias. Fato é que pra mim o Romero é top 3, cara. Top 3. E o Van de Ven, do outro lado, não fica muito atrás. Não fica, né? É até engraçado, né? Porque o Arsenal, que é o nosso maior rival, tá ali junto do Tottenham com, pra mim, as duas melhores duplas de zaga. Pra mim são as duas melhores, cara. Tá ligado? E o pessoal parece que se cega diante a isso. É inacreditável. Mas enfim, cara, teve um lance ali já o Tottenham já tinha feito 4 alterações, tinha saído o Richarlison, o Xavi Simons, deram lugar pro Colomouani. O Colomouani entrou, tomou amarelo, cara. E nem foi falta dele, foi falta do zagueiro do Villarreal e quem tomou amarelo foi o Colomouani. Inacreditável. O Xavi Simons saiu, entrou o Brennan Johnson. E aí eu vou fazer uma crítica rápida ao Thomas Frank aqui. Eu sou, tipo assim, tranquilíssimo em relação a testa, dar chance. Às vezes o treinador consegue achar uma posição boa pro cara. Mas Thomas Frank, o Brennan Johnson não é bom nem na direita, que é o forte dele. Imagina na esquerda, você tem o Odobert, que é um ótimo prospecto. Dá a chance pro Odobert. E colocou de novo o Brennan Johnson na esquerda. Complicado, cara, complicado. Mas enfim, entraram os dois. Saiu o Sarr e entrou o Palhinha. Cara, o Palhinha entrou, todas que ele disputava ele ganhava. É inacreditável, cara. Esse cara rouba, ele desarma até bomba. E saiu o Spencer, entrou o Doug. E nos finalmente, 47 do segundo tempo, saiu nem lembro quem tinha saído, acho que foi o Kudus que saiu. Agora eu não lembro. Saiu alguém e entrou o Danso. Fechou a casinha total. E aí, esse bobear foi o Bergvall, inclusive. E aí, cara, ali já aos 43 do segundo tempo, depois do segundo tempo, assim, arrastado, o Tottenham não conseguiu criar nada praticamente. O Villarreal, o que criou, teve umas 2, 3 oportunidades ali também, de resto, tenso. O Villarreal sai no contra-ataque, acho que foi o Mikal Tatsi mesmo que estava ali puxando o contra-ataque, e o Van de Ven, cara, fez a falta na hora certa, porque um passo a mais do Mikal Tatsi, ele estava dentro da área da pênalti, o Van de Ven tomou cartão amarelo, né? O PP foi na cobrança, a cobrança passou perto demais, cara.
Nossa senhora, falar pra vocês que eu perdi a respiração ali na hora ali. Olha, só faltava essa, né, cara? É a cara do Tottenham, né? Famoso Tottenham, né? Porque tomar um gol aos 47 do segundo tempo, levar um empate pro Villarreal dentro da sua própria casa na Champions League, é só o Tottenham mesmo. Mas o jogo terminou, o Tottenham venceu. Destaque para mim, Bergval, melhor do time disparado hoje. Disparado, o Bergval jogou muita bola, tá? Ponto negativo, para mim foi o Spence. Mas também quero fazer uma ressalva aqui. Novamente, o Kudus prendeu muita bola. Queria ver o Kudus fazendo um jogo mais associativo, tabelinha, soltando mais a bola. Ele é craque. No drible, ele vai conseguir vencer vários no drible. Só que ele precisa soltar mais a bola. O Xavi Simons, achei que não encaixou tão bem ele ali com o Spence, mas ele levou algum perigo ao gol ali. Teve um lance que o pessoal pediu pênalti, né, do Richarlison no primeiro tempo. Para mim não foi pênalti, o Richarlison é tocado, mas ele já estava se jogando. Agora, o pênalti que não deram no lance ali do Bergval, que a bola bateu na mão do Gueye. O comentarista não, o narrador da TNT Sports, me fugiu o nome dele aqui agora, falou que a bola pegou no pé do jogador do Villarreal. E eu não vi isso. Para mim foi toque do Bergval e o jogador do Villarreal estava com o braço totalmente aberto, estava com o braço aberto, tanto que eles falam na transmissão, né? Pô, bateu na mão mesmo, mas pegou no pé do jogador do Villarreal primeiro. Eu não achei. Para mim foi lance ali que pegou no pé do Bergval. Mas enfim, né? Eu teria dado pênalti, tá? Teria dado pênalti. Assim como eu também teria expulsado o Xavi Simons. Gente, o Xavi Simons teve um lance que ele não foi expulso. Cara, o juiz ali, ele tremeu, que era pro Xavi Simons ter sido expulso, porque ele já tinha amarelo no primeiro tempo, aí acho que foi na cobrança de escanteio, a bola foi rebatida, e o Spence, ao pegar o rebote, o Spence completamente em Nárnia, cara, a partida do Spence hoje foi ruim mesmo. Ele vai tentar dar uma cabeçada, perde o tempo da bola, o jogador do Villarreal recupera, dá o passe, não lembro para quem, para algum outro jogador do Villarreal, e esse jogador do Villarreal passa pelo Xavi Simons, que para o jogador com falta. O Xavi Simons estava ali na linha de meio campo, mas todos os jogadores do Tottenham estavam ali, que estavam correndo para a defesa. Os zagueiros estavam ali. O jogador do Villarreal poderia levar certo perigo ao gol, apesar de ainda estar longe. E o juiz não expulsou porque amarelou mesmo, amarelou. Essa é a verdade, o Tottenham ali foi beneficiado, tá? Um jogo que, para mim, tem que servir de aprendizado. Volta a Champions, né? Os jogadores agora vão começar a trabalhar diariamente juntos. Tá certo. Né? Porque eu falo porque, tipo assim, o Kolo Muani chegou por agora, né? O Xavi Simons chegou por agora. O primeiro jogo do Kolo Muani, por exemplo, jogou pouco. O jogo do Xavi Simons é o segundo, jogou pouco ainda. Mas, assim, é um jogo para aprender, né? Um dos jogos mais difíceis da fase de liga, novamente. O jogo contra o PSG para mim é o mais difícil. Contra o Frankfurt vai ter dificuldade. Contra o Mônaco fora vai ter dificuldade, esses dois são fora. E o Borussia Dortmund hoje empatou, cara, eu não vi o jogo, 4-4 contra a Juventus. Eu só vi que o Wilds fez um golaço, cara. Nossa, eu queria muito o Wilds no Tottenham. Obviamente, eu acho que ele não vai vir pro Tottenham não, tá? Mas eu queria muito, cara. É um ponto esquerdo que faria com que o Xavi Simons fosse pro meio. Nossa, cara, ia ser sensacional. Sou muito fã dele. E é importante, por mim, todos os times empatassem na fase de liga. Menos o Tottenham. O Tottenham só ganha. Porque, pessoal, agora é cada um por si. Não tem mais fase de grupo, não, tá? Então, se você vê seu adversário empatando, mesmo que você não enfrente ele na fase de liga, é importante. É importante, porque é cada um por si agora, tá? Mas, enfim. Próximo jogo do Tottenham agora, contra o Brighton fora de casa. Jogo contra o Brighton fora de casa. É chato, cara. É chato. Manchester City perdeu lá pra eles na Premier League, a gente viu. Tem aquele Gruda lá, aquele Gruda é bom, cara, aquele jogador. O Mitoma também na ponta esquerda do Tottenham. É porque o Mitoma já tem, acho que 28, 29, né? Mas eu acho bom jogador, viu? Sendo bem sério com vocês, acho bom jogador. Mas assim, vamos ver. Cara, tipo assim, é um jogo difícil. Não vou falar que tem que vencer não, mas tem, né? Tem, né, gente? Eu acho que o Tottenham, inclusive, vai com o time titular, porque 4 dias depois do jogo contra o Brighton, é o Doncaster pela Carabao Cup. E o Doncaster é um time de terceira divisão, mais fraco. Eu acho que o Tottenham vai com as reservas nessa partida contra o Doncaster. Então, por mim, é time titular completo contra o Brighton, né? Mas, bom, somamos os 3 pontos na Champions, importantíssimo. Acho que a nota de corte ali com 11, 12 pontos, você já pega o G24, você já garante sua vaga, pelo menos nos playoffs. E ali com 16, vamos colocar ali 16 pontos, eu acho que você já garante entre top 8. 16 e 17, acho que já garante. Os 3 primeiros já foram, né? Agora vamos com calma, eu esqueci de olhar qual é o próximo compromisso do Tottenham na Champions League. Mas no próximo jogo aí eu trago para vocês, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Confere aí se você já está inscrito no canal, deixa o like, curta, comenta, compartilha. Na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais que eu falo sobre o Tottenham por lá também. Tá certo? Vou ficando por aqui então, valeu, falou e fui.